Bom, gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal dos Curiosos em Físicas. E hoje nós vamos falar sobre eletrostática. Vejo vocês depois da vinheta. Bom, gente, esse material eu vou estar deixando aí abaixo no link, então é só clicar aí, tá? E, e falando aí, começando a nossa série aí de conteúdo, tá? Você está aí na playlist Física 3, é a parte onde eu vou falar de eletrostática, tá bom? O início aí, beleza? Caso você não tenha assistido o primeiro vídeo lá de Física 1, tá? Assiste lá, vai ser até interessante para você entender aqui a eletrostática, beleza? Então, é importante entender que a eletrostática é um estudo de cargas elétricas, tá? Só que é um estudo de cargas elétricas em repouso em relação a um referencial. Mais para frente, quando a gente for trabalhar com o movimento das cargas elétricas, a gente vai falar de eletrodinâmica, né? Eles ganham o quê? Dinâmica, né? Então eles passam a ter movimento, certo? E a sua velocidade, então, começa a ser maior do que zero, né? Claro, que em referência a outros referenciais, né, é claro que eles podem estar em movimento, certo? Mas antes de tudo temos que entender que um átomo, o que compõe um átomo é os elétrons, os prótons e os nêutrons, em que os prótons e os nêutrons estão concentrados no núcleo e os elétrons eles estão na eletrosfera, né, em volta aí desse núcleo, certo? É importante que você saiba que não é porque um corpo está neutro que significa que ele não tem carga. Ele tem carga, só a diferença é que a quantidade de carga negativa é o mesmo que a quantidade de carga positiva, ou seja, a mesma quantidade de elétrons é a mesma quantidade de prótons, tá? Porque os elétrons ele é representado por menos e os prótons por mais. E os nêutrons? Aí considera-se como zero, tá? É importante que quando a gente for fazer cálculo matemático a respeito até das cargas elétricas, quando der aquele sinal negativo, não é porque aquele número é negativo. Também, mas não é só por conta disso, mas é porque a gente está dizendo que ele ganhou elétrons, ou seja, ele ficou é, eletrizado negativamente, enquanto que quando dá positivo, ele fica eletrizado positivamente, certo? Então isso é muito importante vocês entenderem, beleza? E as cargas elétricas? As cargas elétricas, né, basicamente o que eu estava dizendo, é que quando esse Q, né, quando a gente for fazer o cálculo, esse Q der zero, é porque a mesma quantidade de prótons é a mesma de elétrons. Então, ele está eletricamente neutro, né? Mas quando esse Q dá maior do que zero, ou seja, positivo, né, é porque ele está eletrizado positivamente. Então, ele tem mais prótons, né, do que elétrons, ou seja, ele ganhou prótons, né? Ou melhor, ele perdeu elétrons, né? Porque não tem como ganhar prótons, né? A gente não está trabalhando aqui com ganhar ou perder prótons, mas sim ganhar ou perder elétrons, né? A gente está trabalhando com eletricidade. Então, ele na verdade perdeu elétrons, ficou então com maior número aí de prótons, tá? E aí então aqui, nesse caso aqui embaixo, né, quando Q dá menos do que zero, né, então ele dá uma carga negativa, então significa que esse meu corpo está o quê? Eletrizado negativamente, né? Isso também é muito importante vocês saberem, tá? E eu tenho aqui essa formulazinha aqui, que é Q igual a N vezes Z, em que o Q é a quantidade de carga, né? É o que eu estava falando, o Qzinho maior do que zero, o Qzinho menor do que zero, o Q igual a zero, em que esse N vai ser o número de quê? De elétrons em excesso ou em falta de, tá? E o E? O E é simplesmente uma constante, é uma carga elementar que está dado no texto lá quando a gente for fazer o cálculo dele, tá? Que é basicamente 1,6 vezes 10 a menos 19, tá bom? Então olha aqui, se ele não tiver nem número de elétrons em excesso nem em falta, então é zero esse N, certo? Zerou o N, zerou aqui a multiplicação com E. Logo, o meu Q é igual a zero. Então, a mesma quantidade de prótons é a mesma quantidade de elétrons. Né? Então, não tem nem muito elétrico e também não tem falta de elétrons. Tem a quantidade certinha de elétrons, que é a mesma de prótons. Beleza. Nós temos dois princípios aqui dentro da eletrostática, que é o seguinte, é o princípio da atração e repulsão. É muito conhecido, né? Mais e menos se atraem, né? E mais se repelem. E menos também se repelem. Isso vai ser muito importante
para depois para o processo de eletrização. Tá? O princípio de conservação é basicamente dizer que um sistema, né, de cargas de antes é o mesmo sistema de cargas depois. Né? Mesmo que haja redistribuição de cargas entre os corpos, eu não posso ter o que? Perda de carga elétrica, porque senão isso significa que esse meu sistema não está conservado, ou seja, o princípio da conservação aqui não acontece, tá? Mas, basicamente, esse princípio é trabalhar o sistema de um e o sistema de outro, antes igual ao de depois. Né? É um pouco complexo, mas nos exercícios a gente vai entender melhor isso. Aí nós temos aí 3 processos de eletrização. O primeiro é de atrito, né? Onde há transferência de elétrons por meio de um agente mecânico, ou seja, ao ter atrito entre 2 materiais, pode haver transferência de elétrons de um corpo para o outro. Né? É um caso muito especial também, quando a gente está, por exemplo, e teve até questão sobre isso, a gente vai ver, né? É que é o seguinte, quando eu pego uma lã e esfrego no vidro, percebe-se que esse vidro começa a atrair esses papelzinhos, né? Por quê? Porque o vidro ficou eletrizado, né? Então houve a transferência de um corpo, houve a transferência de elétrons de um corpo para o outro, dando então, eletrizando através do atrito, né? E atraindo esses papelzinhos, tá? No caso o vidro, né? Ele atrai esses papelzinhos, né? E não a lã. E aí, para a gente ter noção de quem tem tendência a perder ou quem tem tendência a ganhar elétrons, a gente precisa conhecer a tabela triboelétrica, ou a série triboelétrica. Aqui ele aponta que para cima é mais, ou seja, ele tem a tendência a perder elétrons. Quando perde, o número de prótons, né, ganha. Né? Então, esse corpo fica o quê? Positivo. Então, por isso que para cima é positivo e para baixo é negativo, ou seja, para cima eles tendem a perder elétrons e para baixo ele tende a ganhar elétrons. Claro que também isso pode estar, em vez de estar na vertical, ele pode estar horizontal também. Aí realmente você vai ter uma noção ali da tabela que ele está dando, e normalmente eles explicita bastante. Tá? Ele deixa bem explícito, quer dizer. E nós temos o segundo, que é a eletrização por contato. Quando há um contato entre 2 condutores, um carregado e o outro neutro, por exemplo, a partir disso há então uma redistribuição de cargas entre eles. Né? Então, eletrização por contato, basicamente eu peguei um corpo que estava carregado, né? Seja negativamente ou positivamente, coloco em contato com outro corpo e aí então esse outro que estava neutro, ele começa a estar eletrizado, né? E aí, obviamente, né, os opostos se atraem, tá? E os mesmos sinais se repelem, beleza? Também é importante saber disso. Bom, e terceira, a eletrização por indução, que não tem contato e não tem atrito, né? Na verdade é por indução, ou seja, tem um corpo indutor e tem um corpo induzido, ou seja, aqui é importante você saber o que é polarização de cargas. A polarização de cargas é mais ou menos fazer com que o meu corpo tenha, de um lado, uma carga de sei lá, positiva e do outro lado negativa. Né? Elas não estão se misturando ali, elas não estão neutras. Mas há então uma polarização, há uma separação entre eles. E quando eu pego um corpo induzido, né, e como mostra aqui a imagem, eu pego um bastão que está eletrizado negativamente, o que vai acontecer nesse meu corpo induzido? Né? Ele vai atrair o quê? Os sinais que são opostos ao do bastão, ou seja, os positivos, né? Então ele vai atrair os positivos, só que ele vai repelir os negativos. Por quê? Porque os mesmos sinais se repelem, né? Então acontece essa separação, né? Aqui é importante que ele não está eletrizando o corpo induzido, tá? Tanto que se eu afastar esse bastão, ele vai voltar a ser, ele vai voltar a ficar normal. De vez de ele ficar polarizado, ele vai despolarizar, né? Vamos colocar assim, tá? Então ele não ganha e nem perde elétrons, tá? A não ser que haja ali uma ligação com fio terra, em que
há então uma transferência de elétrons, né, em que esses mais, né, essa minha carga positiva atrai esses elétrons então, na minha Terra, aí sim, né, ele vai ficar então eletrizado negativamente, né? Isso também pode acontecer. Um exemplo muito interessante, né, e que costuma até às vezes cair na prova, é falar sobre esse princípio de indução dentro de um eletroscópio, né, seja de folha ou seja de um pêndulo, tá? De elétrico também. Isso também acontece das duas formas. É basicamente o seguinte: eu apresento aqui o indutor, né? Ele polariza essa esfera condutora. O que vai acontecer? Vamos imaginar que aqui é um bastão positivo, né? Com cargas positivas. Então, o que ele vai fazer? Ele vai atrair as cargas negativas vão ficar concentradas aqui, enquanto que as cargas positivas, que repelem a do bastão, vai se separar, então vai haver uma polarização e essas cargas vão descer. Ao descer, vai carregar, né, essa minha haste metálica e vai carregar essa minha lâmina de ouro ou até mesmo, né, se tiver uma folha ali. Só que, olha só, lembra do princípio de atração e repulsão também? Né? Que é o seguinte, cargas de mesmos sinais eles se repelem. Então, o que ele vai fazer com essa lâmina de ouro? Vai começar o quê? A se abrir. Por quê? Sinal positivo com sinal positivo, eles vão se repelir. Beleza? Basicamente essa é a ideia do eletroscópio de folha ou até mesmo de pêndulo, tá bom? Aí também é importante a gente saber a lei de Coulomb, né? A lei de Coulomb está relacionado à minha força, tá? Em que a força vezes, né, em que a força é igual à constante, né, que ele é dado na questão, tá? Vezes o produto das minhas cargas, tá bom? Dividido pela distância ao quadrado dessas cargas, tá? Então a gente pode perceber que quanto maior a minha força, tem que ser o quê? Então a minha distância tem que ser menor, porque essa minha distância está ao quadrado, né? Então a distância sendo menor, a minha força o quê? Vai ser maior. Enquanto que se a minha distância for muito grande, a minha força vai ser quase muito pequena, tá? Então é importante também ter essa noção de princípio de inversamente proporcional, acho que é assim que se fala, né, na matemática. Tá? Enfim. Bom, e aí, também adiantando aqui a vocês, se no caso ele der um campo elétrico, né, a gente faz o cálculo de Q, né, da minha carga vezes esse campo elétrico, né, que dentro desse campo elétrico vai ter ali a constante, então por isso que eu não estou mostrando a constante aqui, tá? Mas dentro do campo elétrico tem a constante K0 lá dentro, tá? Que multiplicando essa carga também vai dar a minha força elétrica, tá? Aqui eu coloquei alguns exemplos, né, como você pode acompanhar aí nas outras aulas, tá? Que ele diz o seguinte: duas esferas condutoras descarregadas iguais, né, então eles têm a mesma carga, descarregadas, 1 e 2, estão em contato entre si e apoiadas numa superfície isolante. Aqui tinha uma imagem, mas eu não consegui colocar ela. Aproxima-se de uma delas um bastão eletrizado positivamente. Caramba, legal. Uma delas, né? Ele não fala se é na 1 ou se é na 2, mas vamos dizer que é na 1. Sem tocar, ou seja, é um processo de indução, não tem toque, também não tem atrito. Tá? Em seguida, as esferas são afastadas, né? Claro, porque eles ficam com sinais iguais, e o bastão eletrizado é removido. Né? Beleza. Logicamente, quando ele é removido, ele se atrai. Né? Ou não, né? Sim, não sei. Vai depender aí, a questão não falou o que acontece depois, tá? Ah, as esferas permanecem descarregadas? Não, né? Na verdade, não. Né? Assim, eles podem permanecer descarregados? Não, na verdade, acontece ali um processo de polarização, né? Não uma descarga ou uma carga, tá bom? Mas, assim, de uma certa forma, houve transferência de elétrons? De uma certa forma, pode ser que sim, tá? Porque como eles se afastaram, né? Como eles se afastaram, então, de uma certa forma, eles podem ter ganhado elétrons ou ter perdido também. Não, nada a ver, irmão. Tá? B, a esfera 1
mais próxima do bastão, né, que se aproxima mais do bastão, fica carregada positivamente. Fica carregada positivamente, a esfera 2 carregada negativamente? Não, não, né? Porque, tipo assim, esses prótons não passam para a minha esfera, certo? Não há ali uma transferência de prótons, por exemplo, ou perda de elétrons, né? Como eu disse para vocês. As esferas ficam eletrizadas com cargas iguais e de sinais opostos. Claro, né? Então seria minha C. Por quê? Porque, como ele disse ali, as minhas esferas ficam eletrizadas com cargas iguais, ou seja, não ganhou carga, nem perdeu carga, tá? Porque é um processo de eletrização, né? Mas eles ficam com sinais opostos, né? Porque há uma polarização, então, obviamente, as duas esferas que estão com os mesmos sinais se repelem, né? Enquanto que o bastão e a esfera 1, por exemplo, se atraem, né? Porque eles estão ali, estão atraindo cargas negativas, já que o bastão está positivo. Logo, a D também não vai ser a nossa resposta. 2. Enquanto fazia a limpeza em seu local de trabalho, uma faxineira se surpreendeu com o seguinte fenômeno. Depois de limpar um objeto de vidro, olha só, o atrito. Aquela ideia que eu falei para vocês do pedacinho de papel. Esfregando vigorosamente com um pedaço de pano de lã, percebeu que o vidro atraiu para si pequenos pedaços de papel que estavam espalhados sobre a mesa. Então, basicamente, ela esfregou aquela lã. O que aconteceu? O vidro, ele basicamente ficou eletrizado, né? E aí, já que ele ficou eletrizado e os papelzinhos tinham sinais opostos do vidro, então o que começou a acontecer? O vidro começou a atrair esses papelzinhos, tá bom? O motivo da surpresa da faxineira consiste no fato de que, quando atritou o vidro e a lã, retirou prótons. Opa, retirou prótons? Esquece. B. Se falou de retirar prótons, esquece, que a gente está trabalhando com prótons, com elétrons. O atrito entre o vidro e a lã aqueceu o vidro? Olha, não, né? Ele não aqueceu o vidro, apesar de que, de uma certa forma, se você ficar esfregando, ele pode ter até um breve aquecimento ali, quentinho, pode deixar quentinho, mas não é essa a ideia de aquecer ou de resfriar o vidro, né? Até porque isso não ia atrair ou repelir os papelzinhos. C. Esfregar a lã no vidro, a faxineira criou um campo magnético. Opa, campo magnético, a gente está nem falando de campo magnético. E não tem campo magnético, tem campo elétrico. O campo elétrico, né? De uma certa forma, pode ter campo elétrico. Beleza, né? Dependendo da questão, pode ter. Mas a ideia é que não consiste no campo magnético. Tá? A gente está trabalhando aqui cargas, né? Em eletrização. Tá? Basicamente, os elétrons. D. Ao esfregar a lã no vidro, a faxineira tornou-os eletricamente neutros. Olha, se tornasse neutro, você concorda comigo que não ia atrair? Claro, né? Porque o mesmo sinal de próton, o mesmo sinal de elétrons, há uma atração e repulsão? Não, né? Então, neutros, né? A gente viu até uma questão que as duas esferas estavam juntas, estavam neutros, né? Então não há ali uma atração. Mas quando carregou, aí sim eles repeliram e tal. Então obviamente tem que ser a nossa resposta, né? Senão a gente vai ter problemas. O atrito entre o vidro e a lã fez um dos dois perder elétrons e o outro ganhar. Claro, né? Eletrizando os dois, o que permitiu que o vidro atraísse os papelzinhos, né? Os pedaços de papéis, né? Claro, o atrito entre o vidro e a lã, né, fez um dos dois, né, ganhar e o outro perder, e aí então ele atraiu os papelzinhos, tá? 3, tá? Agora é uma questão matemática aqui. Um corpo que estava inicialmente neutro, após eletrizado, passou a ter uma carga líquida de menos 8 vezes 10 a menos 16. Vamos anotar isso aqui. Vou abrir aqui. Ele falou menos 8 vezes 10 a menos 16? Foi isso?
Isso mesmo, Coulomb. Tá. Percebendo que a carga elétrica... Deixa eu ver se eu consigo até colocar texto. Não era isso que eu queria fazer. Fix. Vamos ver se eu consigo colocar. Consigo sim. Coulomb. Tá. E aí, sabendo que a carga elétrica elemental, olha só, o E, né, tem um módulo, né, que vale 1,6 vezes 10 a menos 19. Tá? Beleza. Vou colocar aqui um state. Vou dizer que o Q vale isso aí. Tá? Vou inserir uma outra expressão, que é o E, que vale a 1,6 vezes 10, vezes 10 a menos 19. Provavelmente é isso. Menos 19, isso mesmo. É correto afirmar-se que o corpo, aí a gente precisa ter uma noção, se ele perdeu ou ganhou a elétrica. Como é que a gente tem essa noção de perda ou ganho? Eu disse para vocês isso, que a gente olha o sinal. Se for negativo, ele ganhou elétrico. Se for positivo, ele perdeu elétrico. Tá? Vamos fazer esse cálculo. Como é que a gente faz o cálculo? Vou colocar aqui que é igual a N vezes Z. Nesse na nossa fórmula, o que a gente tem? Menos 8 vezes 10 a menos 16, né? Calma aí, viajei. Não, tô viajando. Isso igual a N, que eu quero saber, vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Certo? Então, esse cálculo aqui é o que a gente tem que fazer. Tá? Bom, passando esse 1,6 para cá, né, multiplicando por 10, vai ficar 80 por 16. Tá? E 80 por 16 vai dar 5. Deixa eu consertar isso aqui. Melhor, vou criar outra aqui, expressão. Vai dar 5. 5. E esse 10 aí, cara, bom, se passou para lá multiplicando, esse sinal aqui vai para cima somando, né? Então, eu vou até botar assim, ó, 10 elevado. Se ele passou para cima somando, menos 16 mais 19 vai dar 3, né? 3 o que? Positivo, porque o 19 que é maior vai dominar a questão. N, tá? E é importante você saber aqui que está negativo, né? Se está negativo, eu coloco negativo aqui também. Olha só, o N deu menos 5 vezes 10 a 3. Pô, Caio, mas tem aqui, tem na C, tem na B e só, né? Tem na B e na C. E aí, então, eu preciso ter uma noção se ele ganhou ou se ele perdeu. Cara, tá negativo, ou seja, ele ganhou ou perdeu? Ele ganhou, né? Porque ele tá negativo. Logo, letra B. Deixa eu ver se aqui eu marquei. Não, aqui eu não marquei, ó. Aqui é a letra E. E aqui, número 3, letra B. 4. Esse aqui é bem interessante, né? Da UERJ. O esquema abaixo representa as esferas metálicas A e B, ambas com massas de 10 a menos 3. Beleza. 10 a menos 3. Deixa eu apagar tudo isso aqui. Então, M é igual a 10 a menos 3. Beleza? E carga elétrica de módulo igual a 10 a menos 6. Então, olha só, carga elétrica igual a 10 a menos 6. Isso vai ser bem interessante esse cálculo. As esferas estão presas por um fio isolante a suportes e a distância entre elas é de 1 metro, ou seja, o Dzinho, olha só, parece que a gente vai trabalhar aqui com força elétrica, hein? O Dzinho é igual a 1 metro. Vou colocar D igual a 1 só, tá?
Admita que o fio que prende a esfera A foi cortado, né? Logo foi cortado, né? Então a força resultante sobre a esfera corresponde apenas à força de interação elétrica. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que a força resultante, né? Dali que deu, né, quando eu cortei o fio de ar, foi igual à força elétrica, né? Então, só eu fazer força resultante igual a força elétrica. É o que ele deu aqui na questão. Calcule a aceleração, né, em metros por segundo, adquirida pela esfera A imediatamente após o corte do fio. Em Física 1, depois, ainda não cheguei nessa aula, mas em Física 1 a gente vai ver que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Tá? Depois a gente vai ver isso. Calma. E aí, fazendo massa vezes aceleração igual a força elétrica, vai ficar o seguinte, vai ficar massa vezes aceleração igual a força elétrica, que é K, vezes, já que a quantidade de carga de um é a mesma quantidade de carga de outro, então eu vou colocar apenas um Qzão aqui, tá? Dividido, cadê a divisão aqui, meu Deus, cadê a divisão? Dividido, achei. Dividido por D ao quadrado. Bom, é que eu não consegui escrever a equação aqui, né? Ele não me liberou. Mas a força elétrica vocês sabem, e eu não coloquei a expressão da força elétrica. Vou colocar aqui. Vou ver se eu consigo. Né? Igual a K vezes Qzão, né? Já que eles são iguais, D ao quadrado. Ó, ele não tá deixando, mas a fórmula é essa daqui, tá, gente? Não tá deixando eu colocar, mas a fórmula é essa. Bom, e basicamente como é que eu vou fazer esse cálculo então? O que acontece? O K ele não coloquei aqui, eu não coloquei aqui nessa questão, mas eu vou ver depois o quanto vale o K, tá? O K, nesse caso, vale 9 vezes 10 a 9, tá? Que é basicamente o mesmo valor de sempre. Esse vale é o que vale o K, tá? Bom, massa eu tenho, a aceleração é o que eu quero, né? Então, vamos lá. Vai ficar 10 a menos 3 a massa de 1, tá? Vezes, cadê vezes, opa, aqui embaixo. Vezes a aceleração. Isso vai ser igual à força elétrica, né? Que vai ser 9 vezes 10 vezes 10 a 9 vezes 10 a menos 6 sobre a distância, né? Só que, claro, nesse caso aqui, eu só estou considerando um, né? Tem que considerar os dois, tá? Então, isso também é importante vocês considerarem aí, tá? Então, bora lá. Fazendo, então, basicamente o cálculo, né? A aceleração, vou fazer 10 a menos 3 vezes o A, que eu não sei quem é, né? É o que eu quero saber. 9 vezes 10 a 9. Então, vezes 10 a menos 12. Ah, cara, por que a menos 12? Lembra que eu disse que tem que considerar as duas cargas? Então, tem que ser a menos 12. Tá? Dividido por 1, né? Porque 1 ao quadrado, 1, tá? Que é a distância, que é de 1 metro. Tá? Que eu coloquei aí em algum lugar. Aqui em cima. Beleza. Agora eu jogo esse menos 3 para baixo, né? Para ficar só o Azinho. Claro. O Azinho. Igual, aí vamos fazer esse cálculo. Vamos ver. 9. Aqui, eu vou deixar só um 9. Por quê? Esse menos 3 aqui... Calma aí, eu esqueci.
eu fiz errado aqui, gente. Calma aí, vamos voltar. Aqui, ó. Vamos consertar. Que eu escrevi 9 vezes 10 a 1, né? É 9 vezes 10 a 9, tá? Só consertar isso. Bom, ele não tá aqui fazendo, né? Mas, enfim. Entende-se que é o 10, tá? Então, vamos lá. E aí, 10 menos 3 aqui, tá? O que vai acontecer com esse 10 a menos 3 elevado a 10 a menos 2, tá? Simples. Esse menos 12 com 9 menos 12 vai ser o quê? Vai ser exatamente o valor que está embaixo, que é 10 a menos 3. 10 a menos 3 corta com 10 a menos 3, tá? É só você escrever aí que você vai entender o que eu estou falando. Esse cálculo aqui vai ficar basicamente o seguinte: 9 vezes 10 a menos 3, tá? Vezes 10 a menos 3. É assim que vai ficar dividido por 10 a menos 3. Vamos ver se ele vai aceitar. Aceitou, tá? É assim que vai ficar. Resolvendo esse cálculo, é assim que vai ficar, tá? E aí, o que eu vou fazer? Corta 10 a menos 3 com 10 a menos 3, é o que eu estava falando para você. Vai ficar que a aceleração é igual a 9 metros por segundo ao quadrado. Então, essa é a resposta final. 9 metros por segundo ao quadrado. 9 metros por segundo ao quadrado. Ao quadrado. Beleza. 5. Considere 4 esferas metálicas idênticas, A, B, C, D, tá? Inicialmente separadas entre si. Então, deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu voltar. Beleza. Duas delas, B e D, estão neutras, ou seja, B é igual a zero. O que mais? E D é igual a zero. Tá? Estão neutros. Enquanto que a A e C possuem cargas iniciais equivalentes, 3Q e menos Q. Então, A, 3Q, A igual a 3Q, e C igual a menos Q. Show de bola. Beleza. Determine a carga elétrica final da esfera C após o contato sucessivo com as esferas A, B e D. Então, ele quer saber, basicamente, o valor da carga que vai dar C com D, né? Já que o D é a última, né, da ordem, que tem que seguir nessa ordem, considerando após cada contato, as esferas são separadas novamente. Tá? Então, aqui a gente está falando de eletrização por contato. Então, a gente falou já por indução, por atrito e agora por contato. Olha só. A aula aqui está quase completa. Olha só. É A com D, né? A e C, perdão. A e C. Então, A e C. Tá? Vai ser o seguinte. Eu pego a carga de A, que vale 3Q. Somo com a carga... Somo com a carga de C, que é menos Q. Tá? Mas com menos vira menos, né? Então já posso até colocar aqui menos. Isso vai ser dividido por quanto? Por 2. Tá, gente? Isso vai ser dividido por 2. Logo, vai ficar o seguinte, 2Q sobre 2. Ou seja, 2 corta com 2, vai ficar apenas o C igual a Q. Então, beleza, C igual a Q. Agora, esse aqui já não existe mais. Vou colocar aqui, ó, falso. Tá? Aí vocês já sabem, falso, já não existe mais. Que agora eu tenho que considerar C com B, o contato C com B. C e B. É o seguinte, C agora está com carga Q, né? Então vai ser Q mais a carga de B. Quanto vale B? Zero. Né? É neutro.
0 dividido por 2 também. Tá? Como é que vai ficar isso? Soma com 0, né? Vai ficar Q sobre 2. Olha que fácil. Deixa eu consertar aqui, porque eu esqueci de dizer que esse é o valor de C, né? Agora, o valor de C vale C igual a Q sobre 2, tá? Então, esse aqui torna-se falso. Falso. Beleza, agora o último é C com D, né? C com D. Vamos fazer agora C com D. C e D. C tem carga Q sobre 2. Então, Q sobre 2 mais... E o D? O D é 0, né? Carga 0. Isso tudo dividido por 2 também, tá? Toda essa expressão, gente, eu vou colocar aqui, mas não é Q sobre 2 mais 0 sobre 2, não. Aqui embaixo é sobre isso tudo, tá? Que é 2. Então, ele vai ficar assim, vai ficar... Resolvendo isso aí, vai ficar assim, ó. Q sobre 2 sobre 2, tá? Vai ficar assim. O que a gente sabe? Que a divisão por fração, a gente repete a primeira e multiplica o inverso da segunda, que é 1 meio, né? Pô, aí o que era para ter feito antes ele não fez, né? Que é 1 vou colocar aqui um ponto, que é 1 meio, enfim, 1 meio. Aí sim, né, gente? 1 meio, né? A gente faz o quê? Q vezes 1 é Q. 2 vezes 2, 4. Então, ficou Q sobre 4. Então, essa é o valor de C final, que é o que ele queria saber, tá? Esse é o valor de C. Então, resposta, letra A. Bom, aqui está o gabarito, né? Porque eu vou deixar esse material aí abaixo, tá? Bom, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Caso tenha entendido, né? Ou melhor, caso não tenha entendido, deixa aí nos comentários, tá? Eu vou tentar ajudar vocês. Se for algo assim que precisa de um vídeo, eu vou trazer um vídeo à parte e explicar melhor, tá bom? Mas basicamente, esse é o vídeo, essa é a explicação. Espero ver vocês no próximo vídeo. Isso aí, galera. Valeu!